Olá galera, forte abraço em todos. Vamos dar continuidade então às nossas aulas de literatura, falando hoje sobre a escola simbolista. Vamos falar sobre o simbolismo. Voltemos então ao século XIX e observemos, o panorama no final do século. Nós vimos na aula passada que a segunda metade do século XIX é marcada pelo racionalismo, pelo materialismo. Tanto é que as teorias cientificistas, que revelam essa preocupação com o material, com a objetividade, com a racionalidade, essas teorias elas acabaram gerando, em literatura, os movimentos realista, naturalista e parnasiano. Então, movimentos, escolas centradas na objetividade. O simbolismo, então, é uma escola que acontece em oposição a esse racionalismo, em oposição a essa objetividade. O simbolismo, ele não propõe a definição de algo, propõe a sugestão. Então, nós estamos falando de uma escola que não prega a valorização daquilo que é o real, daquilo que é o material, mas sim daquilo que é o sugestivo, das paisagens oníricas, das imagens ligadas a sonhos, a devaneios. Bom, comumente, ao falarmos sobre simbolismo, vem à mente os nomes de Rimbaud, Mallarmé, Verlaine. Entretanto, é com o lançamento de As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, ou em francês Charles Baudelaire, que o postulado simbolista ele se inicia. Ou seja, a valorização do símbolo, a ressignificação, a plurissignificação do vocábulo. Inclusive, Baudelaire lança Flores do Mal e já subverte o próprio símbolo, flores. A flor, sempre associada a coisas belas, ao bem, ao singelo, está associada à figura do mal. Existe uma subversão já inicial no lançamento da obra e isso faz com que o simbolismo seja, na verdade, analisado de uma forma mais aprofundada, porque é necessário observar que há camadas significativas na construção do texto e essas camadas elas precisam ser decodificadas para o entendimento da mensagem simbolista. Nós observamos também que no século XIX, nesse momento, em se tratando de artes plásticas, nós temos as pinturas de Claude Monet, nós temos as pinturas de Renoir, as pinturas de Van Gogh, de Van Gogh, como nós falamos, ou seja, a arte impressionista, a arte que está ligada à questão da figura do sonho. Não é uma arte de definição, é uma arte sugestiva. O simbolismo, então, surge também em oposição a essa caracterização do que é o definitivo. Nós frequentemente observamos que o simbolismo é esse retorno ao eu. Isso é muito importante frisar, porque nós sabemos que o eu é um elemento central da estética romântica. Entretanto, existe no simbolismo esse retorno ao eu. Só que, tem que ficar muito claro, esse retorno ao eu é aprofundado, enquanto a figura do eu no romantismo é uma figura superficial. O sentimento simbolista é o sentimento de transcendentalização do eu, ou seja, a unificação com o cosmos. Nós estamos falando de uma escola que é influenciada por questões ligadas à religião, não só a religião católica, não só ao cristianismo, mas também a elementos de religiões orientais. Então, o orientalismo também está presente nesse momento simbolista. É muito comum observarmos em textos de poetas desse movimento a presença de elementos ligados à missa,
a presença de elementos ligados à liturgia, a presença de elementos ligados a um valor búdico, a um valor budista. Isso também é importante frisar. Também é da estética simbolista a musicalidade. No vídeo passado, nós inclusive falamos que no parnasianismo nós podemos associar a poética parnasiana à arquitetura, à escultura. No simbolismo, nós vamos associar a sua estética à musicalidade, acima de tudo, a música, o valor sonoro da construção poética. Tanto é que esse movimento trabalha muito com as figuras da aliteração e da assonância. Relembrando, a aliteração consiste na repetição de um som consonantal, a assonância consiste na repetição de um som vocálico. Você pode estar se questionando sobre o nome simbolismo. Afinal de contas, todas as escolas trabalham com o símbolo. Então, comumente nós falamos que o simbolismo é a escola que leva o símbolo às últimas consequências. Exatamente por essa questão da metáfora, essa questão da significação, da expansão significativa, da plurissignificação. Então, o símbolo dentro dessa escola, ele é trabalhado em larga escala. Bom, além dessa preocupação com a musicalidade, a questão da assonância, da literação, é comum também, dentro da estética, a presença da sinestesia, ou seja, a mistura de sensações. Então é comum na poética observarmos a presença de versos em que ideias olfativas estão misturadas às ideias visuais, às ideias táteis. Então essa junção constrói essa figura sinestésica. É comum também, dentro do quadro simbolista, observarmos a predileção por ambientes noturnos, por imagens noturnas. Isso também já estava presente na escola romântica e nós observamos a aplicação dentro da estética simbolista também. Então essa questão das visões noturnas recheadas por forte teor místico. O misticismo ele também se apresenta de uma forma bem estruturada no movimento. Nós observamos a questão também de um dualismo, carne e espírito. Nós podemos dizer que para o simbolista o corpo representa um cárcere que impede os voos mais altos da alma. Então, como o próprio poeta Cruz e Souza, que é um maior nome na nossa estética simbolista, o Cruz e Souza fala, o corpo é o cárcere da alma. A alma ela possui ânsias de expansão, mas o corpo delimita. Então, a morte para o simbolista não é algo negativo. A morte é algo positivo. A morte ela propicia a alma a sua expansão. Então, você já deve estar fazendo uma associação também ao movimento romântico. Entretanto, no romantismo, existe uma inadequação com a própria realidade, e o romântico ele vive como se estivesse buscando a morte a todo instante. Para o simbolista, existe a necessidade de aprender com a dor, a necessidade da sublimação da sua agonia, da sua melancolia. É uma necessidade de aprender a viver, e a morte ela é um resultado natural. Então, aprendendo a viver, aprende-se a morrer, e aprende-se a realizar esse movimento de unificação com o universal, de transcendentalização da sua própria existência. O movimento simbolista, nós podemos dizer também que é aquele movimento pautado em imagens não definitivas, não concretas. Nós podemos observar dentro do movimento simbolista uma preocupação com vocabulário, inclusive é importante comentar isso.
o vocabulário simbolista é um vocabulário hermético, a gente observa até em livros de literatura, forte hermetismo, ou seja, é um vocabulário de difícil penetração. É comum não encontrarmos verbos em abundância, os versos nominais eles são frequentes, a grande utilização de adjetivos, de formas adjetivas para a caracterização dos objetos a serem colocados no movimento. E o próprio simbolista é aquele conhecido como nefelibata, ou seja, aquele que anda nas nuvens. Por tudo isso que nós estamos falando agora, essa negação ao real, negação ao concreto, e essa procura da questão espiritual, a procura da questão onírica. Esse movimento, ele, na verdade, é influenciado por pensamentos já presentes no final do século. Nós podemos falar sobre a questão intuitiva, a questão da intuição desenvolvida pelo filósofo Bergson, ou Bergson, como todos conhecem, o tempo intuitivo presente. Existe a influência das teorias psicanalíticas que começam a ser desenvolvidas, a amostragem do homem, o que é o homem, a valorização do sonho na tentativa de explicar a constituição do próprio homem, e a obra de Schopenhauer. Então, Schopenhauer influencia, o filósofo Schopenhauer influencia grandemente a estética simbolista. Schopenhauer, com a sua ideia de que o homem ele é eternamente insatisfeito, o homem ele precisa entender a sua existência de insatisfação, porque somente assim ele vai suportar as dores do mundo, as dores existenciais, a questão da vontade, presente no homem, a vontade que se manifesta no tempo e no espaço, a questão da vontade que treme diante de qualquer questão que traga um abalo à sua capacidade de existência. Então é natural do homem querer viver, e assim como é natural a sua capacidade de insatisfação diante da própria existência e a necessidade de aprender a conviver com isso, a necessidade de se formatar, a necessidade de entender a sua disposição de caráter. O movimento simbolista ele é um movimento realmente complexo, mas de muita beleza. É um movimento em que você tem a possibilidade de observar aquilo que está além da matéria. Então é um aprofundamento do eu até atingir as camadas do inconsciente, até atingir a própria questão anímica, até chegar à concepção da própria alma. No Brasil, dois grandes nomes aparecem na escola simbolista. O maior nome é, sem dúvida, o de Cruz e Souza, um poeta negro, também chamado de o Cisne Negro, um dos maiores nomes do simbolismo no mundo. Cruz e Souza, que escreve uma poética em que fica nítido o teor, fica nítida a preocupação em demonstrar esse dualismo entre carne e espírito, onde fica nítida a disposição da cor branca, inclusive isso foi alvo de comentários durante décadas. Cruz e Souza, ele por ser negro, ele gostaria de estar presente numa sociedade branca. Hoje, essa teoria já é discutida e muitos derrubam, dizendo que, na verdade, a presença massiva da cor branca revela uma vontade de pureza existencial de Cruz e Souza. Cruz e Souza ele coloca elementos da liturgia na sua poética, como no poema Antífona. Inclusive, você na aula passada observou aqui comigo que Olavo Bilac, no parnasianismo, tem o seu Profissão de Fé, tem o seu poema Profissão de Fé, que lança a estética parnasiana no Brasil. Nós podemos dizer que Antífona é o Profissão de Fé de Cruz e Souza, é o texto que abre as portas
em verdade, para a estética simbolista. Então nós temos a presença da cor branca, temos a presença de elementos da liturgia, temos a questão da expansão, essa questão da não definição também do elemento, né, do vocábulo, a plurissignificação, né, e a vontade de expansão do próprio eu, a expansão anímica. Né? Cruz de Souza é aquele que fala sobre loucura também, né? Mesmo porque sua esposa acaba enlouquecendo. E vamos aqui fomentar uma coisa importante. A morte para o simbolista não é, né, algo pesaroso, assim como a loucura também não é. Né? A loucura para o simbolista é uma fonte de libertação. A loucura, ela tira as amarras existenciais, colocando o indivíduo, colocando o eu, melhor dizendo, né, numa outra esfera de atuação, numa outra esfera de compreensão. Né? Cruz de Souza é realmente um poeta a ser lido, né, e a ser analisado com calma. Inclusive eu peguei, né, 2 trechos aqui de Cruz de Souza para que vocês tenham uma ideia do que é a poética desse nosso grande poeta negro. Né? Então uma diz: toda alma num cárcere anda presa, né? Se lançando nas trevas entre grades, do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Que eu falei para vocês. A alma, ela está contida nesse corpo. Essa alma, por estar contida, ela cria um teor de insatisfação e ela quer a expansão, ela quer a unificação com o elemento natural. Um outro trecho desse poeta: vilazes de ângelos harmoniosos, neblinas vesperais crepusculares, guslas gementes, bandolins saudosos, plangências magoadíssimas dos ares. Percebam a delicadeza na descrição da paisagem, percebam a questão dos bandolins saudosos, né, a musicalidade, né, presente também em Cruz de Souza. Outro nome, né, que nós temos de comentar aqui é o nome de Alfonso de Guimarães, conhecido como Solitário de Mariana. Alfonso, que segue também essa tendência de forte musicalidade, trabalhando inclusive num poema, né, um dos seus mais famosos poemas, uma questão metafísica, né, o poema Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Então aqui é a história de uma jovem que, né, enlouquece e está, né, numa torre. Ela percebe a existência, né, da lua no céu e uma outra lua no mar, que nada mais é do que o reflexo dessa lua. Mas é uma questão realmente você parar e pensar. Né? A lua, entre aspas, real, é aquela que ela não pode alcançar porque está no firmamento. E há uma outra lua, né, um reflexo dela que está no mar. Essa pode ser alcançada. Então, na verdade, como discutir o que é o real e o que é o imaginário? Por quê? Aquela lua que está presente no mar, ela pode alcançar. Então, para ela, aquela lua passa a ser, né, a lua real. E o próprio poema fala, né, sobre a passagem, né, do tempo, em que Ismalha, de tanto desejar a lua, acaba ruflando suas asas como se fosse, né, um anjo, né, a sua capacidade de libertação aí presente também, aí vai atrás da lua. Né? Agora, atrás da lua, óbvio, não do céu, mas a lua que está no mar. E aí você começa a pensar também, bom, vamos discutir esse dualismo corpo, né, alma, a matéria versus essência. Né? O corpo ele desce, né, vai até o mar, mas a alma ela se liberta e aí sim pode atingir, né, a lua que está presente no firmamento. Tanto é que no final nós temos: as asas que Deus lhe deu roflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Fica aí essa discussão metafísica, fica aí a questão da matéria versus
né, a essência. Meus caros, hoje então nós vamos ficando por aqui. Né? Espero que vocês tenham compreendido os principais aspectos da escola simbolista e agora é ir até a apostila, fazer os exercícios e vamos manter o foco. Forte abraço em todos e até a nossa próxima videoaula.